Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong e agora a gente vai trabalhar essa questão de personagens. A gente fez esse acabamento no último vídeo e aqui a gente vai trabalhar os ortos desse personagem. Não está assim tão interessante, eu fiz de forma bastante rápida, mas é para a gente ter uma noção. A ideia é a gente desenhar, redesenhar até você chegar num padrão que você queira. Mas são essas técnicas básicas de você desenhar um esboço por baixo, etc. Eu vou criar uma nova camada aqui e vou chamar de linhas. O que eu quero agora? Eu quero criar os ortos desse personagem, ou seja, uma visão ortográfica desse personagem para que eu possa modelar. Depois que ele fica em 3D, você não vai ter como mudar mais nada. Então, o ideal é você criar duas linhas que sejam bem retas para que você faça inicialmente o teu personagem já com uma certa simetria, o que vai facilitar muito na hora da modelagem. Então, aqui no BidBang eu tenho essa possibilidade aqui, como se fosse gerasse uma espécie de grid, em que o mouse fica preso dentro de cada uma dessas linhas. Eu acho isso bastante interessante. Você não tem como sair. Onde você for, só vai em uma direção ou na outra. Entre outras ferramentas. E aí eu vou criar meu personagem aqui. Tá? Vou de volta aqui nos esboços. Vou escolher uma corzinha azulada, porque sempre é mais interessante. O lápis. Deixa eu ver como é que está o controle do pincel. Ele está um pouco transparente. Então você pode ficar meio que de olho lá. E desenhar aqui o seu personagem. Vou fazer aqui. Opa! Não esqueci de desligar esse elemento. Eu vou fazer um esboço geral. Vou colocar uma cabeça aqui um pouquinho acima. Isso aqui vai servir para outras coisas também depois, a gente vai ver. A proporção dele seria mais ou menos essa. Você pode encontrar a sua própria. Vou fazer naquela proporção em T. Seria mais ou menos isso. Polegar. Outra mãozinha. Ok? Ele é mais ou menos isso. Como ele é criança, volta esse traço um pouco mais para cá. Mais embaixo. Ele fica numa posição neutra. E eu começo agora a fazer esse elemento um pouco mais com detalhes maiores. Seguindo aquilo que eu vou desejar. Então, seguindo aquele parâmetro de criação. Lembrando que ainda estou nos esboços ainda, né? Porque é bem mais fácil. Aquilo ali fiz uma base, uma subbase. E eu vou desenhar só um lado aqui. Pronto. Tem um ortobase. Acho que é mais ou menos isso mesmo. E aí eu posso fazer o seguinte, ainda nessa parte de esboço. Dá um Ctrl C, Ctrl V, cria uma outra camada ali. Ctrl T, inverter horizontalmente. Enter. V para mover. Aí eu seguro no Shift e clico até ali para o outro lado, né? Para fazer. Eu acho que ele ficou um pouquinho.
Ele sai um pouquinho do eixo aqui, você pode colocar, na verdade é mais ou menos aqui. A ideia é que fique exatamente... Opa! No meio. Ok. Por quê? Ctrl D para selecionar. Você pode agora fazer ajustes, tá? Ele ficou talvez um pouco mais gordinho, mas aí você pode fazer o seguinte. Eu queria que ele não fosse assim tão para os lados, não. Então você pode selecionar N para esse tipo de seleção. Opa, não. Ctrl D, Ctrl E. Pronto, agora ele está um personagem só dos dois lados. Ctrl T. Você pode fazer um pouco assim também. Já sai um pouco de algumas proporções. Ou acho que só a cabeça mesmo dele que ficou meio achatada demais. Caso você tenha um preconceito contra o cearense. Então a gente desachata um pouco. E nós temos uma visão frontal em termos de esboço do personagem. Ok, então o próximo passo é trazer esse personagem para cá. Então vejam que agora essa grade aqui ela vai servir para uma outra coisa. Dessas linhas. Ctrl D novamente. E nós vamos fazer ele aqui do lado. A gente vai fazer ele aqui do lado. Você pode inclusive separar isso dos outros. Eu estou colocando só para a gente ter aquela referência lá. Tá? Mas talvez seja mais interessante a gente dar um Ctrl X, Ctrl V. Aí a gente tem aqui esboço, ortos, ortos, Ctrl D. Vamos fazer todos os esboços dos ortos aqui porque fica mais fácil, ele fica mais independente também. Ok? Estou sempre salvando. E aí a gente vai aqui nas linhas e vamos tentar fazer quando eu for colocar ele aqui do lado, vou ligar novamente aquela minha grade. Eu escolhi uma cor, digamos, verde, uma cor clarinha. E aí a gente vai traçando aqui, ó, a cabeça dele daqui para cá. O cinto dele começa aqui, a bota dele começa aqui. O finalzinho dele está aqui. O olho dele está aqui. O nariz dele, você pode até misturar um pouco as linhas para não confundir também tanto. Tá? Vamos pegar bem o início e o final da boca aqui. Ok? Eu fiz linhas que vão me ajudar a desenhar o esboço do traço. Tirar novamente isso aqui. Ok? E vamos fazer mais uma vez. Vamos criar um azulzinho mais ou menos para cá. Linha. Ok. Aí a gente vai fazer, né, imaginar como seria ele aqui de lado. Temos de esboço. O olho dele está bem por aqui assim. Deixa eu ver. O cabelo dele. A orelha começa um pouco mais. Bem aqui. Na verdade, mais ou menos no meio aqui. Nós vamos construindo. O teclado tab some novamente aquilo lá. O nariz dele está mais ou menos assim. A boca dele aqui.
E a gente tem um elemento bom, tomar cuidado com aquilo que a gente realmente vai querer. O braço dele começa aqui. Se você não quiser perder tempo com elucubrações, digamos assim, o que você vai fazer? Você vai gerar uma outra linha para saber exatamente onde começa e termina o braço. Mais ou menos assim. Então, tiro, volto para o esboço do horto, dos hortos. Essas são as ideias básicas para você criar o personagem, um personagem qualquer. Então, assim, várias coisas que eu estou fazendo aqui, elas podem melhorar bastante, na verdade, ok? Mas é uma forma de você, né? Vamos para o traço, vamos escolher, vou colocar esse traço aqui para baixo. Eu vou criar uma nova chamada traço hortos, ok? Aí vou fazer aqui, já utilizando uma caneta preta. No caso aqui do traço, eu posso fazer a mesma coisa, eu posso fazer só a metade, ainda dou uma incrementada no personagem caso necessário. Aí aqui a gente segue mais ou menos aquele mesmo processo. Tentar pegar exatamente bem no meio. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl T. Inverter. Enter. V. Segurando no Shift. Botar a proporção, olha lá. Tá ficando bonitinho. Opa. Bom, fazendo bem rapidinho aqui, eu vou voltar para as linhas agora. Então assim, eu vou pegar agora o traço desse personagem que está aqui desse lado, Ctrl C, Ctrl V, ok? Por que eu estou fazendo isso? Dessa vez eu não vou especificamente espelhar. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha desse personagem para ver mais ou menos a distância dele para cá. Opa. Isso. Essa já é a cópia que eu estou trabalhando. Então eu dou um Ctrl T. Levo ele para cá. E vou rotacionar cerca de 90 graus. Ou por volta de 90 graus. Pronto. Encostando mais ou menos aqui. Para quê? Para ter uma ideia, e aí eu vou novamente nas minhas linhas, para ter essa proporção aqui entre topo e cabeça,
de forma mais efetiva na hora de desenhar. Então eu vou voltar aqui para o meu lápis azulzinho e vou fazer, por exemplo, a cabeça dele vem, opa, vou colocar mais clarinho, a cabeça dele vem até aqui, na ponta da cabeça mais ou menos aqui, nariz aparece para cá, cima, então aqui também eu vou ter uma medida exata proporcionalmente de um lado para o outro. Então o braço dele acaba aqui, a mão dele acaba aqui, o polegar é mais ou menos aqui, ok? E eu tenho aqui esse meio também, que eu vou até colocar de vermelho mais claro, para ter uma noção do que é o meio dele, ok? E é basicamente isso. Não. Então vou voltar aqui, ainda estou com o lápis, fazer o esboço. Vou retirar, vou para esboço dos hortos. E aí eu vou construindo aqui a cabeça dele, a pontinha do nariz ali, seguindo essas proporções. Ah, faltou uma coisa aqui nas linhas, vou colocar uma outra cor aqui esverdeada para não confundir. O braço dele é super importante nesse processo, tá? Às vezes como é que sai ali e para onde, até onde vai. Então vou aqui novamente para os traços. E aí eu tenho uma proporção legal para trabalhar lá no 3D, nos esboços novamente. Aí eu posso partir para os traços, sem sombra de dúvida, Pencil. Eu só fiz um lado, né? Mas a ideia é exatamente que vou fazer aqui rapidinho, de forma bem rápida. A gente faça aquela história do espelhamento novamente. Nós vamos utilizar depois esses hortos dentro do 3D para fazer a modelagem desse personagem. Então, isso ele não só serve para a gente entender o processo, como também a ideia é que a gente Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T, inverter, Enter, Ctrl D, V. Pronto. Ctrl E. Então nós temos aqui traços dos hortos. Posso tirar as linhas, posso tirar todos os esboços e eu tenho frente, lado e topo. Muito bem, eu vou salvar agora esse arquivo como hortos somente, ok? Por que eu fiz isso? Porque para mim é interessante ter somente esses elementos aqui. Então eu vou selecionar, tecla M, esses sujeitos aqui. Photoshop também tem uma forma de você fazer isso, editar, cortar, ok. E posso tirar todo o resto. Inclusive essa camada aqui. E as linhas. Então, já salvei com outro nome, não tem problema. E vamos agora fazer o seguinte.
vou pegar esse personagem, Ctrl X, Ctrl V, e vou colocar ele no X aqui, mais ou menos como é que está a proporção do olho, do tamanho. Se eu tiver feito tudo direitinho, ele vai encaixar, né, perfeitamente. Tô vendo até que é melhor você já fazer esse encaixe mais ou menos aqui do que tentar. No caso aqui, caso aconteça alguma coisa, você ainda tem essa possibilidade de fazer esses incrementos aqui. É claro, mais uma vez assim, a ideia Ctrl barra para fazer um zoom. Então estou vendo que esse olhinho dele aqui pode ser um pouco maior, menor aqui, quer dizer, eu vou fazendo um encaixe ainda para ter certeza que quando eu for modelar em 3D a coisa vai estar mais ou menos vai estar bem encaixada mesmo, né? Enfim, posso fazer vários ajustes assim, eu posso me desenrolar no 3D também. Colocar ele aqui mais ou menos no meio. E esse último, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl D, V. Eu vou colocar segurando no Shift também para manter aqui. Por que eu estou fazendo isso? Aí mais uma vez eu vou selecionar tudo aqui, todos esses elementos. Tento manter bem centralizado. Alt E, M, eu vou cortar. E agora eu tenho um arquivo menorzinho com cada um desses elementos. Voltando aqui para 100%. Então, por exemplo, eu posso pegar esse elemento aqui, Ctrl Shift S, e vou salvar como frente JPEG. Ok, muito bem. Ele salvou como JPEG, já está como se fosse, mas na verdade ele não está. Você ainda consegue utilizar ele bonitinho aqui. Ctrl Shift S, topo, JPEG, ok. Ctrl Shift S, lado, JPEG, ok. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos exatamente começar a modelar personagens cartoons e vamos utilizar esses ortos que vocês viram como foi todo o processo de criação até a modelagem. Um abraço e até a próxima.